Vamos resolver mais um problema. Olha só, em uma refinaria, uma máquina parou de funcionar, gerando uma taxa de variação do prejuízo em milhares de reais em função do tempo, em horas em que a máquina ficar parada é dado por essa função aqui, ó. Então, essa função ela nos dá o prejuízo em função do tempo medido em horas, a partir da quantidade de horas que a máquina está parada. Então, se a máquina ficar parada por 0 horas, né, ela não vai dar prejuízo nenhum. Se a máquina ficar parada por 4 horas, por exemplo, nós vamos ter que calcular o quanto que isso vai gerar de prejuízo. Beleza? Só que, veja bem, a partir do momento que é P de zero que mede o prejuízo, e nós temos aqui a derivada, para poder calcular o prejuízo para essa empresa, né, dessa máquina parada por 4 horas, nós temos que obter a função P de T. Não adianta eu querer trocar aqui por 4, porque essa função ela não faz esse cálculo. A derivada da função que nós queremos que faz esse cálculo. Então, eu tenho que voltar. Para voltar um passo, eu vou aplicar a integral. Ok? Vamos lá, então. Então, olha só. Nós vamos aplicar a integral para obter a função P de T. Vamos lá. Então, ó, P de T vai ser igual a integral de 2t mais 20, tudo isso em relação ao tempo, a variável t, certo? A derivada dessa função, como sabemos, a derivada de 2t é 2t ao quadrado sobre 2, mais 20t, e aí que está, mais uma constante. Então, a nossa função que nós temos até o momento é t ao quadrado, está cancelando 2 com 2 aqui, ó, mais 20t mais uma constante. Nós temos que usar agora um valor dado, um valor que nós chamamos de valor inicial, para poder obter esse valor de c e aí ter a função p de t. Obtendo a função p de t, aí nós podemos calcular o que ele está pedindo, que é o prejuízo para a empresa, para essa máquina 4 horas paradas. Vamos lá, então? Bom, para calcular esse C aqui, nós temos essa informação. Essa informação nos diz que se a máquina não ficar nenhuma hora parada, a empresa não tem prejuízo. Então, nós vamos usar essa informação, que é P de zero igual a zero. Nós vamos trocar o T por zero, né? Trocando o T por zero, nós vamos ter aqui P de zero. Então, P de zero é igual a zero. Vai ficar, então, zero ao quadrado mais 20 vezes zero, mais a constante C, o que nos faz concluir que a constante C vale zero. Portanto, a nossa função P de T ela é dada por T ao quadrado mais 20t mais zero. É claro que esse zero aqui está de alegre, a gente não vai usar ele para realizar o cálculo. Como nós queremos saber o valor de P de 4, que é o prejuízo para a empresa, para essa máquina 4 horas parada, troca aqui o T por 4, P de 4 vai ficar 4 elevado ao quadrado, mais 20 vezes 4, 16 mais 80, portanto aqui 96 milhões, mil reais, só voltando lá para a gente ver a unidade de R$1.000 mais coerente aqui, né? Olha aqui, ó, valores em milhares de reais, portanto, 96 mil reais. É isso. Ok? Mais um probleminha para a gente aplicar essa ideia, pessoal. Porém, olha só. Agora, nós não temos a derivada primeira de uma função. Nós temos a derivada segunda. Se a derivada primeira a gente aplica uma vez a integral, aqui nós vamos ter que aplicar 2 vezes a integral. Vai aplicar uma vez, enfim, vai realizar todo aquele procedimento do slide anterior, vai aplicar novamente a integral
vai realizar todo aquele procedimento do slide anterior. Quando você aplica a integral uma vez, você vai obter a derivada primeira dessa função aqui, certo? Quando você aplica a integral pela segunda vez, aí sim você vai obter a função do problema. Perceba que nós queremos, olha só, qual é a função f. Então, nós temos que aplicar aqui a integral duas vezes para desconstruir essas duas derivadas aqui e chegar na função que nós queremos. Vamos lá, então. Então, vou indicar aqui, ó, que a derivada primeira dessa função vai ser a integral de 6x mais 6 em relação a x. Então, agora aqui nós vamos voltar um passo. Temos a derivada segunda, a gente vai voltar um passo e obter a derivada primeira. Ok? Bom, a integral dessa função aqui vai dar 6x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais uma constante. Então, o que nós temos aqui, que a derivada primeira é 3x ao quadrado mais 6x mais uma constante. Tá? O 3 aqui é porque nós dividimos o 6 com 2. Lembra que ele deu, pessoal, alguns dados para nós lá? Ele dá que o valor numérico da derivada primeira quando x vale 2 é igual a 20. Está lá no enunciado do problema. E ele dá ainda que o valor numérico da função, né, quando f de x vale 1, esse valor aqui vale 5. Pessoal, nós temos que usar essas informações para obter o valor de c, tá? Sempre quando a gente aplica uma integral indefinida, nós temos esse valor e esse valor tem que ser calculado. E ele é calculado através desses valores que nós chamamos para essa técnica que a gente está aprendendo de valores iniciais. Bom, substituindo aqui então o valor dessa derivada, se eu trocar o x por 2, aqui eu vou ter f' de 2. E a f' de 2 vale 20. Então aqui eu vou colocar 20 igual 3 vezes 2 ao quadrado mais 6 vezes 2 mais uma constante c. Ok? Então, a minha constante c vai ser aqui, nesse primeiro momento, vai dar o que? 20, que vai dar 12 menos 24. Então, a minha constante c aqui vale menos 4. Então, ó, a derivada primeira dessa função vai ser 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Ok? E o que nós vamos fazer agora com essa função? Integrar mais uma vez. Integrando essa função novamente, nós vamos ter a função f de x. Certo? Então, a função f de x vai ser a integral de 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Tudo isso em relação a x. Essa integral vai dar 3 vezes x ao cubo sobre 3, mais 6 vezes x ao quadrado sobre 2, menos 4x mais uma constante. Para calcular essa constante, nós vamos usar essa informação aqui, ok? Só simplificando aqui essas frações, nós vamos ter que a função que nós queremos, então, é x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais essa constante c. Substituindo x por 1, nós vamos ter f de 1, e f de 1 vale 5. Certo? Então, aqui vai ficar 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais essa constante c. Portanto, essa constante c vai ficar aqui. Vai dar 3, vai dar 4 menos 4 dá 0 desse lado aqui, então c é igual a 5. Finalizando, então, a função que nós queremos, que foi o que o problema pediu, f de x vai ser igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais 5. É isso, então. Então, pessoal, na atividade anterior, nós tínhamos a derivada primeira, aplicamos a integral uma vez, aplicamos o valor inicial para calcular
a constante aqui, né? Quando a gente aplica uma integral imediata, aparece a constante. Temos que usar esse dado numérico aqui para poder calcular essa constante e aí sim obter a função. Como aqui nós temos a derivada segunda, nós tivemos que aplicar 2 vezes o procedimento da integral. Percebe? Aplicamos aqui e aplicamos novamente aqui. Continuando então, pessoal. Vamos resolver agora essas duas situações problemas. Lembrando, aqui nós temos a derivada primeira, a gente vai aplicar uma vez a integral. Derivada segunda, 2 vezes a integral. Lembrando que nós temos valores numéricos para serem considerados nos nossos cálculos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, então nós temos aqui que a derivada de uma função f é igual a 2 cosseno de x, 2 cosseno de 2x mais 2x. E o que nós queremos aqui? Nós queremos, pessoal, só voltando um pouquinho aqui, nós queremos a função f, tá? Percebe? Nós queremos qual é a função que, se você derivar uma vez, vai chegar nisso aqui, né? Olha só. Então, nós vamos aplicar a integral. Para voltar aqui, já que a gente tem a derivada, vamos aplicar a integral, nós vamos obter essa função aqui. Vai aparecer uma constante c, a gente usa esse dado numérico e tudo será resolvido. Vamos lá então, pessoal. Então, a função f de x que nós queremos, lembrando que ele deu aqui, pessoal, que f de π, certo? É igual a 0. Então, esse valor nós vamos utilizar para poder calcular a constante c que vai aparecer. Bom, então, a função vai ser a integral de 2 vezes cosseno de 2x mais 2x, tudo isso integrado em relação, óbvio, né, à variável x. Bom, a integral do cosseno é seno. Então, vai ficar 2 vezes, como tem esse 2, né, pessoal? Aparece aqui o inverso. Meio vezes seno de 2x mais a integral de 2x vai ser 2x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Portanto, a nossa funçãozinha vai ser, dá para cortar esse 2 com esse, né, galera? Então, nós temos aqui seno de 2x, mais, dá para cortar aqui também, olha só, x ao quadrado mais essa constante c. Como que a gente vai calcular essa constante? Substituindo esse valor aqui. Se eu trocar o x por π, eu vou ter f de π, e f de π vale 0. Portanto, aqui é 0, igual seno de 2 vezes π mais π ao quadrado mais a constante c. Lembra que aqui a gente está obtendo o valor da constante para poder finalizar aqui, com a função que ele quer, tá? Pessoal, seno de 2π é 0. É só conferir aqui, tá? Isso aqui dá 360 graus, se você quiser usar a calculadora para poder conferir esse valor. Daí que a constante c, se π ao quadrado passa para o outro lado, a constante c vale menos π ao quadrado. Substituindo esse valor aqui na constante c, nós temos a função pedida no problema é f de x igual a seno de 2x mais x ao quadrado menos π ao quadrado. Π ao quadrado aqui, tá, pessoal? Ficou meio tortinho aí. Beleza? Tem a próxima situação problema. Vamos voltar um pouquinho lá. Lembra que agora, a situação problema, ela vai falar o seguinte para a gente. Em uma corrida de automóveis, a largada é feita em movimento. Após 3 segundos, um carro encontra-se a 10 metros da linha de largada, ou seja, S de 3 é igual a 10. Lembrando que S é a função, né, da distância em relação ao tempo. Passado 3 segundos, esse carrinho, esse móvel, está a 10 metros da linha de largada. E após 2 segundos, a velocidade é de 10 metros por segundo. S', lembrando que a derivada da distância em relação ao tempo é a velocidade, né? Certo? Então, aqui ele preferiu, ao invés de colocar V, ele colocou a derivada de S. É a mesma coisa, né?
Sabendo que a aceleração do automóvel é dada por S, olha só, a derivada segunda da distância em relação ao tempo. Lembra que se você tem a distância em relação ao tempo, se você derivar uma vez, você tem a velocidade, e se você derivar duas vezes, você tem a aceleração. Então, ele preferiu escolher essa notação aqui para representar a aceleração, que é dada por essa função aqui. 2t de m sobre metros por segundo ao quadrado. Então, a função é 2t, tá? Isso aqui é a unidade. Determine a posição do carrinho após 6 segundos. Pessoal, nós temos isso daqui, nós vamos ter que aplicar a integral para chegar na função da velocidade, usar esse dado aqui, aplicar a integral novamente para chegar na função da distância em relação ao tempo. Aí nós vamos usar este dado para poder finalizar o problema. Vamos lá, então? Beleza, então, aplicando a integral uma vez, só lembrando que os dados aqui que ele nos fornece, pessoal, a gente vai ter que usar, né? Então, a derivada primeira, quando quando t vale 2 é igual a 10, isso aqui equivale a dizer que a velocidade passados 2 segundos é de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele dá ainda para nós também que S de 3 é igual a 10, ou seja, a posição do carrinho quando t vale 3 é igual a 10 metros, tá? Essa daqui nós vamos usar primeiro, essa daqui nós vamos usar depois. Vamos aplicar a integral duas vezes. Vamos lá? Então, para obter a derivada primeira dessa função, nós vamos voltar um passo e aplicar a integral. Então, a integral de 2t, simples, né? 2t ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Então, nós temos aqui, cortando aqui, né, pessoal? Temos que a integral, o resultado dessa integral é o S' de t, que é igual a t ao quadrado mais uma constante. E agora nós vamos calcular essa constante aplicando esse valor aqui. Então, se eu trocar o t por 2, aqui vai aparecer S' de 2, que vale 10. Então, 10 é igual a 2 ao quadrado mais uma constante. Portanto, isso aqui dá 4, passa para o outro lado, vai ficar 10 menos 4, né? Então, a constante vale 6 aqui. Substituindo, nós temos a função da velocidade em relação ao tempo, né? Que vai ser t ao quadrado mais 6. Integrando novamente, nós temos a função da posição em relação ao tempo. Nós temos o S de t, que vai ser essa integral aqui, ó. Integral de t ao quadrado mais 6. Tudo isso em relação à variável tempo. Então, fácil também, né, pessoal? t ao cubo sobre 3 mais 6t mais uma constante qualquer. O que nós vamos ter aqui, então? Que a função da distância em relação ao tempo vai ser t ao cubo sobre 3 mais 6t mais uma constante. Agora nós vamos calcular essa constante substituindo esse último dado. Se eu trocar o t por 3, nós vamos ter S de 3, S de 3 vale 10. Então aqui eu tenho 10 igual 3 ao cubo sobre 3 mais 6 vezes 3 mais c. 10 vai ser igual a 27 por 3, 9, né? Mais 18, 27, passa para lá com sinal trocado, fazendo as continhas aqui, menos 17, né, pessoal? Daí, então, que nós temos a função da velocidade, da distância em relação ao tempo, que vai ser S de t igual, passando a limpo lá, ó, t ao cubo sobre 3 mais 6t menos 17. E lembra lá, pessoal, que nós queríamos calcular a posição do carrinho quando t igual a 6 segundos. Ou seja, nós queremos o S de 6. Por isso que nós aplicamos a integral duas vezes para obter essa função. Trocando, então, t por 6. Então, o que nós vamos ter aqui? 6 elevado ao cubo sobre 3, mais 6 vezes 6,
menos 17. Realizando todas as continhas aqui, pessoal, só fazer as continhas aí, nós temos que a posição do carrinho, quando t é igual a 6, vai ser igual a 91 metros. Mais um exemplo, então, pessoal, que nós tivemos que aplicar a integral 2 vezes nessa situação aqui, para poder obter a função s e aí calcular o que ele está pedindo.